Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Que delícia, que bom, que felicidade, que alegria é estar aqui com os irmãos mais uma vez, para juntos nós aprendemos um pouco mais da santa palavra do Senhor que transforma as nossas vidas, que muda o nosso caminhar, que muda o nosso pensar. E para hoje, para essa noite, gostaria de trazer um texto que está escrito em Números, capítulo 22. Nós leremos alguns versos. Números 22, nós leremos do verso 21 até o verso 35. E dessa pequena porção nós tiraremos alguns princípios para que nós aprendamos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Então, Números, capítulo 22, nós leremos do verso 21 até o verso 35, amém? O texto diz assim: Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos ia com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso, a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então, Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito, entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso, Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar a ele, e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz para você, para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: Não é verdade que eu sou sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso, Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Vamos ler o 32 também. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes, se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e teria a deixado com vida. Verso 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que você estava nesse caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os chefes de Balaque. Vamos orar mais uma vez. Papai querido, nós estamos diante da Tua palavra, que pode mudar os nossos corações. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações e o nosso intelecto, os nossos pensamentos,
para que nós possamos aprender de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Fale conosco, Senhor, essa noite mais uma vez. Tenha misericórdia de mim e dessa comunidade e nos ajude, Senhor, a aprender mais de Ti, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Balaão, o profeta longe da santidade. É necessário que nós saibamos um pouquinho mais a respeito da passagem que nós lemos, o contexto onde ela está inserida. É importante que nós saibamos um pouquinho além daquilo que nós lemos hoje. O povo de Deus está no deserto. Deus tirou milagrosamente o povo que era cativo no Egito, e agora o povo é peregrino no deserto. Deus não deixa de cuidar do seu povo, ainda que eles não compreendam plenamente isso. Deus não deixa de cuidar do seu povo, ainda que eles estejam peregrinando pelo deserto. Nós vemos que o povo, eles andam, eles caminham, eles passam em terras de outros povos, eles fazem acordos com outros povos para que eles passem, atravessem as campinas, mas em alguns momentos o povo do Senhor é chamado para a luta, para a batalha. E o povo de Deus, ele já havia vencido alguns povos, alguns reis no deserto. O povo do Senhor, ele já tinha vencido os amalequitas, logo lá no início do deserto. O povo do Senhor venceu os cananeus, os amorreus, o povo de Bassã. E isso a gente consegue entender lendo as Escrituras, um pouco antes da gente ler o texto, um pouco antes do texto que nós lemos, no capítulo 21, vai contar uma pequena parcela dessa história. Então, o povo chega perto de Moabe, da terra de Moabe, dos moabitas. Logo, o rei Balaque, o rei de Moabe, enxerga o povo do Senhor. E sabendo de toda a história do povo do Senhor, se amedronta diante disso. Ele olha para o povo do Senhor e ele sabe que povo é esse. Ele olha para o povo do Senhor e lembra e sabe, conhece todas as histórias. Sabe que eles já venceram outros povos. Sabem que eles são homens de guerra. Nós vemos na contagem dos números, nós vemos o censo, Deus pedindo para que eles contassem os homens de guerra, os homens que estavam preparados para a guerra. Eles estavam preparados para batalhar. E o rei Balaque, o rei dos moabitas, ele sabe disso. E ele se amedronta quando o povo estaciona, quando o povo para perto da sua terra. Amedrontado, o que ele faz? Ele manda chamar Balaão. Balaão, que é um profeta não de Deus, um profeta ímpio, um profeta gentil, uma espécie de vidente, uma espécie de pessoa que age com espíritos, mas não o Espírito de Deus. Balaão, ele é um místico, e então Balaque manda os seus anciãos para falar com Balaão, para que ele pudesse praguejar, amaldiçoar o povo de Deus. Balaque, ele sabe, e a palavra do Senhor nos conta, que quando ele manda os seus anciãos para falar com Balaão, ele diz que ele conhece Balaão e que sabe que quem Balaão amaldiçoar será amaldiçoado. E quem Balaão abençoasse seria abençoado. Balaque, ele acredita em Balaão. Ele deposita a sua fé em Balaão. E por isso ele manda os seus anciãos, os responsáveis, para falar com Balaão. Balaão, a princípio, diz que vai dizer e fazer apenas aquilo que o Senhor disser a ele. Ele pede para que os homens fiquem uma noite na sua casa,
E então no dia seguinte ele daria a resposta a respeito daquilo que o Senhor ia dizer a ele. E acontece isso no texto que nós lemos um pouquinho antes, vai contar isso tudo a nós, que Deus diz a ele que não era para ele amaldiçoar, porque o povo era abençoado. Então, Balaão diz aos homens, aos anciãos, que não vai lá amaldiçoar o povo de Deus, porque o Senhor revelou a ele que esse povo era abençoado. Então os anciãos eles voltam para Balaque, diz isso, que Balaão não vai amaldiçoar o povo, mas Balaque insiste mais uma vez, manda homens de mais prestígios ainda, mais prestigiosos do que os anciãos. E esses homens, eles chegam a Balaão, oferecem toda a riqueza de Balaque, oferecem ouro e prata, e mais uma vez Balaão responde que vai conversar com Deus, vai esperar a revelação de Deus para ver o que Deus pretende com esse povo. Deus ele responde mais uma vez que não amaldiçoaria, mas que deixaria Balaão ir com esse povo. Então nós chegamos no texto que nós lemos. Balaão sai em direção aonde estava o povo de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um primeiro princípio que nós aprendemos com o texto. E esse primeiro princípio é que Deus conhece o coração das pessoas. Deus ele não conhece somente o que nós falamos, mas Ele conhece o que nós sentimos, o que de verdade está nos nossos corações. Eu contei a vocês agora a história de Balaão e numa leitura superficial, nos parece que Balaão é um profeta de Deus. O tema da nossa reflexão de hoje é o profeta que está longe da santidade. Mas esse profeta aqui, Balaão, ele diz que esperaria a vontade de Deus para fazer as coisas. Ele diz que gostaria de falar com Deus. Mas no segundo verso que nós lemos, no versículo 22, diz assim, mas acendeu-se a ira de Deus. Deus ele se irou com Balaão. Se esse profeta, ele está buscando fazer a vontade de Deus, então por que Deus se iraria com ele? Por que Deus ia ficar irado com Balaão? Balaão queria fazer a vontade de Deus. Estudando alguns outros textos, e até a interpretação desse texto no Novo Testamento, a gente vai ver que o coração de Balaão é corrupto. Embora os lábios dele pronunciam que gostaria de saber a vontade de Deus, que falaria com Deus, o coração dele está totalmente inflamado pelas iguarias do rei, pelo que ele poderia ganhar do rei, profetizando mal aos hebreus, ao povo de Deus. Mas Deus, meus irmãos, ele não escutou apenas o que Balaão havia dito. Deus, ele não viu o que nós lemos no texto, dizendo que Balaão, ele procuraria a vontade de Deus. Deus, ele sabia mais do que isso. Deus, ele conhecia o coração de Balaão. No verso 18 do capítulo que nós lemos, vai revelar isso. No verso 8 diz assim, Balaão lhes disse, fique aqui esta noite e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Olha a submissão desse homem. No verso 18 diz assim, agora peço, na segunda vez que eles voltaram, Balaão diz assim, Balaão respondeu aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Olhando para esse texto, a gente fala, esse cara é de Deus. Esse é um profeta de Deus. Ele está buscando as informações em Deus.
ele está procurando a Deus. Mas a gente entende que o Senhor irou-se com Balaão. E aí, olhando para o texto, a gente percebe que o coração dele estava totalmente inflamado pelas iguarias que o rei podia oferecer. Em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 15, diz assim, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Olha só o que a segunda carta de Pedro nos diz, que Balaão, ele amou o pagamento pela injustiça. Em Judas, no primeiro capítulo, no verso 11, diz, ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. A gente consegue perceber, com a própria Bíblia, que Balaão, ele estava confessando uma coisa. Ele estava confessando uma devoção. Ele estava confessando com os lábios uma submissão a Deus. Mas o seu coração estava movido por coisas que as mãos dele queriam tatear, queriam pegar. O coração dele estava cheio de interesse por aquilo que o rei poderia dar. A gente entende que Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus cuidou do povo. Mas ele ensinou Balaque a derrotar ou a enfraquecer o povo de Deus. Em Números, no capítulo 31, no verso 16, diz assim, foram justamente elas, e falando das mulheres moabitas, elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor. No incidente, em Peor, foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. O povo do Senhor foi ferido por uma estratégia vinda de Balaão. As mulheres, elas foram lá e se misturaram com o povo de Deus, com os homens de Deus, e então recaiu sobre o povo de Deus uma praga, feriu o povo de Deus com uma estratégia de Balaão. O Senhor, meus irmãos, conhece o coração. Quando nós lemos no texto que a ira de Deus se acendeu contra Balaão, e lendo os demais textos nós conseguimos entender que as palavras que nós ouvimos, as palavras que nós lemos nas Escrituras, elas são insuficientes para conhecer de fato o desejo do coração de Balaão. Porque nós conseguimos escutar aquilo que ele fala. E ele diz, eu quero ser submisso, eu quero fazer apenas a vontade de Deus. Mas, interpretando os textos e sabendo o decorrer da história, nós entendemos que o coração de Balaão era corrupto. E Deus, ele não conhece só o que nós falamos. Deus, ele não conhece só os nossos atos. Deus, ele não conhece só aquilo que falamos, mas Deus conhece o nosso coração. Deus, ele não conhecia só o que Balaão estava falando. Deus, ele não sabia só o que Balaão proferiria àqueles funcionários, aqueles ajudas de Balaque, mas Deus conhecia o coração de Balaão. Deus, ele conhece o coração das pessoas. Deus, ele conhece o nosso coração. Outro princípio que nós aprendemos com o texto é que a corrupção no coração, ela gera cegueira. O pecado no coração ou o anseio de coisas que não estão nos planos do Senhor, essas coisas elas geram cegueira. Veja que Balaão, ele estava no caminho, montado na sua jumenta. Jumento, um animal que é conhecido por ser teimoso,
por ser ignorante, burro, por cair nos buracos, por ter que andar amarrado e vendado para que ele siga o caminho que a pessoa que está montando segue. A jumenta conseguiu perceber a presença do Senhor e Balaão não. Balaão, por 3 vezes, esbarra no Senhor, desvia do Senhor e não consegue perceber, não consegue enxergar o Senhor. A jumenta, um animal desprezado por todos, consegue perceber a presença do Senhor, consegue ver o anjo do Senhor, mas Balaão, com o seu coração corrompido, com o seu coração esperançoso, olhando para aquilo que ele poderia obter de lucro de Balaque, ele não consegue olhar para o Senhor. Ele não consegue perceber o anjo do Senhor. Por 3 vezes ele espanca a jumenta. Em alguns versos nós lemos isso. No verso 23, no verso 25, no verso 27. E ele diz que se ele tivesse uma espada, ele mataria a jumenta. Ele chegaria, vias de fato, ele chegaria no final, na plenitude da punição daquela jumenta. Porque ele não viu o Senhor. A jumenta se desviou do anjo do Senhor 3 vezes, mas Balaão não pôde perceber o Senhor. O nosso coração corrompido pelo pecado, o nosso coração debruçado em ídolos, esperançoso por algo que nos possa trazer benefícios, o nosso coração desejoso em algo que não é o Senhor, nos cega, nos torna cego. A gente não consegue olhar para o Senhor, a gente não consegue olhar para quem de fato vem a nosso socorro, vem a nosso encontro, fala conosco, nos traz palavra de vida. O nosso coração, quando está debruçado no pecado, o nosso coração, quando está fugitivo do Senhor, não consegue perceber a presença do anjo do Senhor. Balaão estava cego. A ansiedade de possuir as coisas que Balaque poderia dar a ele, transformou ele em cego. Ele não podia enxergar o Senhor. A jumenta deitou debaixo das pernas de Balaão. O texto nos diz isso, que a jumenta viu o anjo do Senhor e caiu debaixo das pernas de Balaão. E Balaão, ele não pôde encontrar com o Senhor. Balaão, ele não viu o Senhor. Nós aprendemos, meus irmãos, que a corrupção do coração, o coração pecaminoso, debruçado em coisas para o nosso bel prazer, nos causa cegueira espiritual. Nós deixamos de olhar para as coisas espirituais. Nós deixamos de olhar para o Senhor. Nós deixamos de ver o anjo do Senhor. Outro princípio que nós aprendemos com este texto, meus irmãos, e que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é que o Senhor cuida do seu povo. O Senhor cuida do seu povo. Nós vamos continuar lendo o texto. E se os irmãos tiverem a oportunidade de ler esse texto, vocês perceberão que Balaque, ele fica tão ansioso pela chegada de Balaão, porque ele deposita a sua confiança em Balaão. E ele fica tão ansioso que ele nem espera Balaão chegar na casa dele. Ele vai receber Balaão ali na porta da cidade. Ele vai rápido receber Balaão, porque ele tem a confiança de que se Balaão praguejar ou amaldiçoar o povo, isso vai fazer com que o povo se enfraqueça
E então, aquele povo que era muito numeroso e que já tinha vencido várias batalhas, ele ficaria mais enfraquecido. E o exército de Balaque daria conta de exterminar esse povo. Balaque, ele vai até a porta da cidade, buscar Balaão, encontrar com Balaão e ver logo o que Balaão poderia fazer. Então, Balaque, ele leva Balaão num monte, não onde dava para ver um pedaço do povo de Deus. Daquele monte onde Balaque levou Balaão, dava para ver uma parte do povo de Deus. E então Balaão propõe um holocausto, uma oferta. Eles levantam 7 altares, fazem ofertas como se pudessem comprar o desejo do Senhor. Já que vamos oferecer sacrifício a Deus, então ele vai responder favoravelmente a nós. E eles fazem isso, Balaão se afasta um pouco de Balaque, e o Senhor não permite que Balaão pragueje sobre o povo, amaldiçoe o povo de Deus. Balaão, ele volta para Balaque e diz: olha, nosso plano não deu certo. Eu poderia até amaldiçoar aqui o povo, mas não foi o que o Senhor quis. Nós fizemos ofertas, mas Deus, ele não é essa vontade de Deus. Porque lá na primeira vez que os servos de Balaque foram buscar Balaão, Deus respondeu a ele que aquele povo era abençoado, que ele não ia amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo era abençoado. E Deus confirma isso. E aí então Balaque, numa tentativa desesperada, ele leva Balaão para outro morro, para um monte ali perto, na expectativa de que se Balaão visse um pouquinho mais do povo, Deus, ele se agradaria em amaldiçoar aquele povo. Então eles levantam novamente os altares, fazem ofertas a Deus, mas Deus proíbe novamente Balaão de amaldiçoar o povo. Pelo contrário, Deus libera bênçãos ao povo. Mas Balaque, ele fica ainda esperançoso. Tem mais um morro, tem mais um monte aqui perto, vamos para aquele outro morro. E eles fazem a mesma coisa, e então eles levantam um altar na expectativa de comprar a maldição que vinha de Deus, mas Deus abençoa o povo mais uma vez. O povo, nesse momento, enquanto acontecia tudo isso, ele talvez nem sabia, nem sonhava que isso estava acontecendo. Enquanto eles estavam acampados ali perto de Moabe, já perto de Jericó, que era a primeira cidade onde eles entraria ali na terra prometida, eles nem imaginavam que isso tudo estava acontecendo, que alguém queria amaldiçoar para que eles enfraquecessem, para que eles perdessem. Ainda que essa maldição, esse plano de Balaque e de Balaão não tivesse chegado à ciência do povo, Deus estava protegendo o seu povo. Deus estava cuidando do seu povo. O povo nem sabia, mas Deus estava ali proferindo palavras de bênçãos para o povo. Deus estava cuidando do seu povo. Em Deuteronômio capítulo 23, no verso 5, diz: porém, o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Olha que lindo. Por amor ao povo, Deus abençoa, mesmo sem aquele povo saber. Naquele momento que estava acontecendo isso, Deus estava cuidando do seu povo. Assim é conosco. Deus, ele cuida de nós, mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente entender. Deus, ele está cuidando de mim e de você, das nossas famílias. Deus está cuidando do seu povo. Mesmo
que em redor o povo tente amaldiçoar, mesmo que o povo tente maltratar, Deus, Ele cuida do seu povo. Em Josué, no capítulo 24, no verso 10, diz: porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês, e assim eu os livrei das mãos de Balaque. Deus, meus irmãos, Ele cuida do seu povo. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida de nós mesmo sem a gente perceber o cuidado. Mesmo sem imediatamente a gente entender como Deus está fazendo, como Ele está cuidando de nós. Deus, Ele está cuidando de nós. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sós. Ele não nos deixa haver navios. Ele estava cuidando do povo desde a saída do Egito. Ele estava providenciando água da rocha. Ele estava desamargando as águas. Ele estava salvando o povo do calor. Ele estava salvando o povo do frio. Ele instituiu a sua presença como um tabernáculo no meio do povo, para andar junto com o povo. E ainda que outros povos quisessem amaldiçoar o povo de Deus, Ele estava cuidando do seu povo. Deus, Ele conhece o coração. Ele conhece mais do que nós podemos ouvir, mais do que a nossa boca pode falar, mais do que os nossos lábios podem proferir. Deus, Ele conhece o nosso coração, para bênção ou para maldição. A respeito de Balaão, Deus, Ele conhecia a natureza do coração de Balaão e se irou com ele. Deus conhece o nosso coração quando nós ansiamos pela presença do Senhor, mas Deus, Ele conhece o nosso coração quando nós nos afastamos dele também. E por isso é necessário que os nossos olhos e o nosso coração não deixe que a nossa boca fale apenas coisas de gente crente, coisas religiosas, coisas que nós não praticamos, mas que o nosso coração esteja debruçado mesmo, esperançoso, não naquilo que nós podemos receber de um rei ou de outro rei, mas que o nosso coração esteja debruçado naquilo que vem do Senhor. Deus, Ele sabe na onde está debruçado o nosso coração, e é por isso que nós ouvimos que nós temos que tomar cuidado com onde está o nosso coração. Porque onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Nosso coração tem estado onde? O de Balaão estava na promessa financeira, de ouro, de prata. Onde está o seu coração e o meu coração? A minha boca fala algumas coisas. Os meus lábios proferem algumas coisas. Mas Deus, Ele conhece o meu coração. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? A corrupção, o coração corrupto, gera cegueira. Será que nós temos olhados fintos para Cristo? Para o que Cristo fez por mim e por você? Será que nós temos olhado para a misericórdia e o amor que Ele teve em se entregar por mim e por você pelos nossos pecados? Ou será que o nosso coração está em Cristo apenas pelo que Ele pode nos dar? Apenas porque Ele responde à nossa oração? Apenas porque Ele pode curar o nosso familiar que está enfermo? Ele pode ajudar? Será que o nosso coração ele está no Senhor apenas pelas benesses que Ele pode oferecer a nós? Ou será que o nosso coração está desejoso e sabendo pelo motivo de que só o Senhor é o nosso tesouro? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Deus conhece o nosso coração. E o coração corrupto gera cegueira. Que Deus possa abrir os nossos olhos e que os nossos corações estejam verdadeiramente em Cristo, para que nós não sejamos igual Balaão, impedidos de ver a graça do Senhor, de ver o anjo do Senhor, mas que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós,
porque nós estamos com o coração aberto a ouvir isso. E nós temos que ter o nosso coração aceso, o nosso coração acendido, sabendo e esperançoso de que Deus cuida de nós. Os tempos são difíceis e eu não preciso de muito estudo para dizer que o tempo que nós estamos vivendo está difícil. Nós temos vivido uma guerra, uma polarização política, uma guerra entre um partido, outro partido, uma guerra entre um homem e outro homem, uma guerra generalizada dentro de famílias que têm os seus partidos de preferência, e a gente vê vídeos dizendo que se a gente tomar posição por aquele partido vai acontecer coisas horríveis, mas a gente vê outros vídeos dizendo se a gente tomar partido pelo outro lado, nós teremos outras coisas horríveis, e a gente vive nessa degladiação onde as nossas famílias são atingidas, e um diz que vai orar para que um ganhe, o outro vai orar para que o outro ganhe, e a gente vai jejuar para que esse partido político faça a diferença, e a gente vai orar para que aquele outro partido faça a diferença. Mas onde está o nosso coração, é ali que está o nosso tesouro. Será que nós temos debruçado o nosso coração na esperança que um homem vai solucionar o problema da nossa humanidade? Será que a gente não tem criado ídolos e declarado para todo mundo que a nossa esperança está naquela pessoa, naquele partido, naquela decisão política? A nossa decisão, o nosso coração, meus irmãos, tem que estar debruçado em Cristo. O nosso coração tem que estar debruçado em Cristo. A nossa esperança vem do monte? É isso que o salmista diz? A nossa esperança está no Senhor. É isso que ele diz. Olho para o monte, da onde que vem o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro está no Senhor. Não está no partido político, não está num homem ou no outro homem, não está nas coisas desse mundo. A nossa esperança está no Senhor. E nós aprendemos com o texto de Balaão que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor cuidou do povo lá no deserto. O Senhor cuidou do povo lá no Egito. O Senhor tirou um homem de Ur, dos caldeus, de um povo que era idólatra, para cuidar do seu povo, e Ele continua cuidando de nós. O Senhor continua cuidando do seu povo, continua cuidando de nós. Avançando um pouquinho no livro que nós lemos, no capítulo 24, nós lemos aquilo que o Senhor obrigou a Balaão fazer. E o texto de Deuteronômio nos disse isso. Deus de vocês não quis ouvir Balaão, pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor os amava, o Senhor Deus amava vocês. O capítulo 24 diz assim: quando Balaão viu que era do agrado de Deus, do agrado do Senhor, que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de algouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado, segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu a sua palavra, dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó.
Como são boas as suas moradas, ó Israel. São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou. Como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes. Terão águas e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará os seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se e deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Bendito os que abençoarem você, e maldito os que amaldiçoarem você. Deus, Ele cuida do seu povo. Serão como águas, como baldes cheios de água. Isso é promessa de Deus para Israel. Mais para frente um pouco, a gente vai ver que Deus proferiu até a respeito do Messias que viria. Até aquele que se levanta para amaldiçoar o povo de Deus, ele é obrigado a proferir bênçãos, porque o Senhor cuida do seu povo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso deve encher o nosso coração de alegria em saber que naquela situação tão difícil de Israel, peregrinando, uma viagem infinita, não acabava mais. Ainda que eles não soubessem ou não pudessem enxergar, Deus, Ele não estava distante deles. Deus, Ele não estava longe. Deus, Ele estava cuidando do seu povo. Deus estava proferindo bênçãos do seu povo. A gente entende que Balaão era um profeta que estava longe da santidade, longe de ser um profeta de Deus. E com a história de Balaão nós aprendemos que Deus conhece o coração. Nós aprendemos que o coração corrupto, ele gera cegueira. E nós aprendemos que Deus, Ele cuida do seu povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós passemos a olhar as circunstâncias, não apenas de forma contrária, de forma muitas vezes pessimista, de forma distante do Senhor. Que os nossos corações e os nossos olhos não estejam vendados pela maldade no nosso coração, mas que nós possamos aprender e olhar as coisas pelo lado espiritual. Que nós possamos nunca nos desviar do caminho, mas que nós possamos ter os nossos olhos fintos no anjo do Senhor, fintos em Deus e esperançosos em Deus, e sabendo que Deus, Ele não está distante de nós, mas Deus, Ele cuida de nós. Que Deus aplique essas verdades no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos o Senhor pela Tua santa revelação. Muito obrigado porque o Senhor teve misericórdia de nós e falou nos nossos corações. Que em nome de Jesus essas informações elas não fiquem apenas no campo do conhecimento, mas que o nosso coração ele seja cheio por essa verdade, de que o Senhor cuida de nós. E faça isso mesmo, é o que nós pedimos, Senhor. Tenha misericórdia de nós e cuide de nós, para que nós possamos ter os nossos corações olhando para o Senhor. Para que nós tenhamos os nossos corações debruçados, não nos nossos anseios, mas na vontade do Senhor. Faça isso, Senhor, se for da Tua vontade, em nome e por amor do Teu Filho Jesus.
É o que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Reverendo.